que a igreja está disposta a ouvir Deus falar, Deus está disposto também a falar com a igreja. Abra sua Bíblia, por gentileza, num texto sagrado que Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10. Eclesiastes, capítulo de número 10. Nós vamos meditar, irmãos, no versículo de número 11. Tem irmãos que vai olhar e vai falar: é esse versículo mesmo que você vai pregar? É esse versículo mesmo, tá? Nada de errado não. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero também deixar uma saudação de paz para os irmãos que congregaram aqui no Exércitos do Senhor. Roberto, sua família que está lá no Canadá vendo pela live. A Igreja Exércitos do Senhor, juntamente com as demais igrejas, pode aplaudir a Jesus pelo povo do Canadá que vai ser abençoado através da bênção dessa igreja. Deus abençoe. Roberto, você está no nosso coração, viu, Roberto? Você sabe, quando vier do Canadá, traz os presentes para o povo do Exército aqui, mano. Oh, glória. É bênção. Meus irmãos, todos aqueles que acharam Eclesiastes capítulo 10, versículo 11, confirme dizendo amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler. A minha tradução, que é a tradução que geralmente quase todo mundo usa antes de ter essa febre de Bíblias de estudo, é a Revista e Corrigida. Eu vou ler conforme a Revista e Corrigida. Depois eu vou pedir para os irmãos repetir conforme a versão mais tradicional, para não ter aquela salada mista na hora da leitura, tá bom? Diz assim, Eclesiastes 10, 11. Se a cobra morder antes de estiver encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Eu vou repetir mais uma vez, aí na terceira vez os irmãos vão ler. É esse versículo mesmo. Fique em paz, está tudo sob controle. A palavra é dele, não é minha. Deus sabe o que fala e essa palavra tem endereço. Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. Hoje é noite de vitória para nós. É esse versículo mesmo que Deus quer falar. Diz assim: se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Agora, conforme eu citar o versículo aqui, eu gostaria que a igreja repetisse conforme o que eu repeti. Vamos lá? 1, 2 e 3. Se a cobra morder... Não, a nível de ensaio ficou mais ou menos. Vamos lá, 1, 2, 3. Se a cobra morder... antes de estar encantada... então nenhum remédio haverá no mais hábil encantador. Agora dá um toque para essa pessoa que está ao lado e diga para ela: hoje é noite de nós esmagarmos a cabeça da serpente. Meus irmãos, eu quero deixar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Esse capítulo de número 10 do livro de Eclesiastes é um dos capítulos da Bíblia Sagrada que me chama muita atenção. De todos os capítulos do livro de Eclesiastes, este capítulo é um capítulo que me chama muito a atenção dos 12 capítulos que Salomão escreveu este livro na sua velhice. Livro este que faz parte de um compêndio de livros que é lido nas principais festas judaicas. Quem estuda a palavra de Deus sabe que, e quem estuda teologia sabe que, de acordo com as festas judaicas que os judeus celebram, determinados livros são lidos na cerimônia. E esse livro de Eclesiastes, ele é lido por completo na festa dos tabernáculos. Por quê? Porque a palavra que mais aparece em Eclesiastes é a palavra debaixo do sol, ou seja, tudo que está debaixo do sol é transitório e passageiro. Assim como uma das características da festa dos tabernáculos é lembrar que a nossa vida é uma tenda móvel, assim como o nosso corpo, amados e queridos irmãos, é um tabernáculo móvel que se revestirá da imortalidade quando chegar ao céu. Logo, tudo que vivemos debaixo do
sol, não devemos se pegar, porque nós somos um tabernáculo móvel que um dia estará fincado para sempre no céu. Esse livro de Eclesiastes aqui, no capítulo 10, o título desse capítulo, na minha opinião, os irmãos vão até achar engraçado, mas os irmãos vão entender a minha colocação. Esta palavra esquisita, eu vou usar, ou esquisito, no bom sentido da palavra. Você vai ver que no capítulo 10 de Eclesiastes, você vai ver versículos de ordem mais esquisita, que você até lê, você pensa, meu Deus, o que é que ele quis dizer? Esse versículo aqui nem deveria estar na Bíblia, de tão complicado que é, não tem mensagem. Você pega o primeiro versículo, ele já está falando da mosca morta que pode estragar o perfume. Depois ele fala acerca de quem rachar um muro, uma cobra o morderá. Depois ele fala acerca deste versículo 11 que eu acabei de ler. Depois ele fala outros versículos que parecem contraditórios. Mas Salomão, aqui na sua sapiência, ele está registrando algo que ele vivera, quem sabe no auge da sua magnificência como rei. Todos sabem que Salomão, na sua maturidade, já não como o jovem galanteador de cantares, mas como um homem sábio, um homem prudente, um homem diplomata, um homem, amados e queridos irmãos, que era um monarca, um rei sábio, mais sábio que havia na terra. Todos nós sabemos que Salomão, ele era conhecido por todas as nações da sua época, porque todas as nações da época, haja vista que a rainha de Sabá procurou saber um pouco da sabedoria de Salomão, fez algumas perguntas e enigmas a qual ele pôde responder. Então Salomão, ele era um rei sociável com as demais nações, e quem sabe ele, numa das suas viagens de ordem política e comercial, ele passa pelas partes do Oriente Médio, próximo à Índia, e chegando, visto que a Índia é um continente bíblico, quem lê Esther sabe que o domínio do rei Assuero, ele foi, amados, desde a Etiópia até a Índia, 127 províncias. Então a Índia é um país bíblico. Quem sabe ele passando pela Índia, ele vê e enxerga esta prática, visto que esta prática de encantar e de domar serpentes é uma prática que é exercida na Índia até nos dias atuais. Quem já não clicou no seu Google ou no seu computador e não já digitou lá e viu fotos daqueles homens barbudos sentados tocando uma flauta com um cestinho meio longe, uma serpente levantando e ele tocando e ele cantando? Só que aí Salomão, ele vem e escreve esse versículo que ora acabamos de ler, no qual está escrito assim, que se a cobra mordeu o encantador antes dela estiver encantada, pela maneira que ele toca, pela maneira que ele se posiciona para domá-la, em vão será ele exercer a sua arte de domar e de encantar serpentes. Agora que eu já expliquei a introdução dessa palavra, eu quero também, amados, ratificar algo. Encantar aqui, encantador de serpentes, não está aplicado à feitiçaria e à bruxaria, mas sim eram homens, artistas que ganhavam o seu ganha-pão na arte de fazer com que serpentes ficassem conforme o seu domínio. Agora que eu já expliquei o contexto, agora que eu já expliquei uma possível, amados, uma possível suposição que fez Salomão escrever este versículo, o que é a vida de um encantador de serpentes, eu quero intitular esta mensagem no tema que Deus colocou em meu coração. Eu quero pregar no tema: aprendendo com encantadores de serpentes, como vencer o pecado, o mundo, o diabo e a si mesmo. Vou repetir: aprendendo com encantadores de serpentes, como dominar o pecado, o diabo, o mundo e a si mesmo. Repare que Salomão, ele está dizendo que se a cobra mordeu um encantador antes de estiver encantada pela maneira que ele a doma, não haverá remédio, não haverá antídoto que possa curar o mais hábil encantador. Repare que se você for ver, se você pegar, amados, qualquer figura, qualquer foto, você vai ver algo, e algo aqui eu já quero trazer para nós. Todo encantador de serpentes, por mais hábil que ele seja, ele manuseia a sua flauta numa determinada distância da serpente. Para quê? Para que, se porventura num ataque súbito a serpente vier contra ele,
Ele vem a tempo de se defender com a flauta. Quando eu vi isso, o Senhor começou a descer algumas coisas no meu coração, que eu tenho mensagem que Deus dá, que não adianta. Você pode ler comentário bíblico no ar, você pode ler nota de Bíblia de estudo, nem tem, que os caras acham que nem tem para pregar, mas na hora que não tem os recursos da terra para a gente aprender, Deus desce e faz a gente aprender na sala do céu. E o Senhor desceu esta palavra no meu coração. A primeira lição que Salomão está ensinando para nós, sabe qual é? Para terminar a introdução desta palavra e trazer para nós é esta: conviva com o mundo, mas não se associe com as suas práticas. Conviva com o mundo, mas não se associe com as suas práticas. Se você vê todo encantador de serpente, ele está perto da serpente, ou seja, ele não está associado com ela, mas ele está convivendo com ela. Porém, ele está atento, porque ele sabe que se qualquer movimento em falso que ele der, e a serpente não entender o seu movimento, a qual ele quer domá-la, ela pode, no seu instinto de cobra, de astúcia, de sagacidade, morder o encantador. Então, porque ele precisa de um certo espaço da serpente para se defender dela, assim é a vida do crente. Deus não nos chamou para viver longe desse mundo, mas Deus também não nos chamou para ter comunhão com Ele. Eu aprendo, amados e queridos irmãos, nesta palavra, uma palavra que Paulo dissera. Paulo dissera que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós estamos neste mundo, mas devemos fugir da aparência do mal. Sabe o que é que disse o Senhor Jesus, amados, na sua oração sacerdotal? Jesus, ele disse: Pai, não peço que o tires do mundo. Olha a revelação batendo com Eclesiastes 10:11. Não peço que os tires do mundo, mas eu peço, Pai, que os livre do mal. Guarda eles do mundo, assim como do mundo eu não sou. Irmão, sabe qual é a figura que o salmista Davi, ele escreve acerca do ímpio? Ele fala que o ímpio, no Salmo 58, é como uma serpente que não há ninguém que possa domá-la. Sendo assim, a Bíblia Sagrada está nos ensinando que nós não devemos desfazer daqueles que não são crentes, porque outrora muitos aqui não eram crentes, e hoje, se você está aqui dando glória a Deus, abençoado, foi porque alguém foi encantador de serpentes na tua vida, alguém tocou a flauta do evangelho, se aproximou de você, mudou o teu caráter, e tu de serpente virou ovelha do pasto do Senhor. Aí hoje tem muita gente que se esquece que era como uma serpente que ninguém domava, aí depois que aceitou Jesus ficou santo demais, aleluia, e não convive com as pessoas desse mundo. Irmão, você deve conviver com as pessoas desse mundo, mas não com a sua prática. Sabe o que é que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 11? Ele diz assim: meus amados irmãos, vos escrevo com carta que não vos associeis com os perversos, com os devassos e com as coisas dessa vida, mas não quero que vós saieis deste mundo, porque se for assim, vós tereis que sair dele. Paulo está ensinando ali, ou seja, conviva com pessoas não crentes, não trate elas mal, porém não cometa suas práticas. Mas aí, irmãos, eu quero te dizer, esta geração é a geração de homens, é a geração de mulheres que Deus vai levantar nesta hora final para fazer pessoas aí fora que são, amados, serpentes, que são cópia do diabo aí, porque o diabo é a antiga serpente. E eu quero dizer que Deus vai colocar nesta noite a flauta do evangelho, a flauta da palavra, a flauta do louvor, e você vai domar tua casa será salva, você vai fazer a diferença, vai ganhar aula no trabalho, na faculdade, não vai se isolar deles, mas vai, através do que Deus te dá, ganhar a tua família, a tua casa, os amigos da faculdade, para Deus. Aperte a mão da pessoa que está ao lado e diga para ela, conviva com as pessoas do
Todo encantador ele encanta, mas ó, certa distância. Não é nem perto demais e nem longe demais. Aí vem o apóstolo João escrevendo a sua primeira epístola no capítulo 2, versículo de número 15 ao 17, a qual os jovens até se lembram quando eu preguei sobre o mundo. Não ameis o mundo e nem o que o mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há nesta vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, glória a Deus! Deus, esta noite vai te dar estratégia para ganhar a tua casa que está no pecado, sem se envolver com o pecado. Deus vai te dar estratégia para ganhar os amigos da faculdade, sem se envolver com as propostas que a antiga serpente e os filhos da antiga serpente preparam para te tentar esta noite. Em segundo lugar, sabe o que é que eu aprendo aqui nessa palavra? A segunda revelação. A segunda revelação é esta: se a minha adoração não for racional, eficiente, aceitável, verdadeiramente e certamente, minha fé será envenenada. Essa é a segunda lição que Salomão está ensinando nesse texto. Repare que encantador só é encantador de serpente quando ele usa a sua flauta, que ele exerce, que ele toca e que ele usa para controlar e dominar a serpente que ele está controlando. Não importa se é naja, não importa se é cobra coral, não importa se é sucuri, surucucu, não importa que tipo de serpente seja, jiboia, mas ele precisa estar com a sua flauta. E ele tem que exercer bem o domínio da flauta, tanto no toque como arma de defesa, para não ser picado, para não ser envenenado. Agora eu quero abrir a tua mente e abrir o teu coração para revelar a sabedoria de Deus, que Deus desceu nesta palavra para a minha simples vida pobre e mortal que sou. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a flauta na Bíblia é o símbolo daquele que louva e adora a Deus. Se você ver várias vezes nos livros de Salmos, você vai ver o salmista dizendo: louvai ao Senhor com o saltério de 10 cordas, louvai ao Senhor com a harpa. E alguns salmos você vai ver categoricamente ele falando: louvai ao Senhor com a flauta. Se você pegar, amados e queridos irmãos, por exemplo, o Salmo 150, você vai ver lá um dos salmos menos lidos da Bíblia. E quando lemos ele, só lembramos o versículo 6 que diz: tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Mas se você ler o primeiro versículo, versículo 2, diz a palavra que Davi está convocando todos a louvarem a Deus com as suas mãos, com a sua vida, com os seus instrumentos. Aí ele diz assim: louvai ao Senhor com a flauta, louvai ao Senhor com a harpa e com símbolos alto-sonantes. Logo, flauta, a luz da Bíblia, é o símbolo da adoração e do louvor que agrada a Deus. Satanás, ele não suporta quando vê um crente usando a flauta do louvor e da adoração para glorificar a Deus. Mas sabe o que é que Satanás tem feito? Prepara, porque eu estou debaixo de revelação de Deus. Eu não vim brincar com a tua fé. Hoje Deus vai falar coisas com você que nunca falou por esses dias. Tem mesa no deserto, tem palavra de vitória. Deus vai nos vacinar contra o veneno da serpente que é Satanás. Eu quero dizer, Satanás não suporta quando um crente louva e quando um crente adora. Uma adoração e um louvor agradável a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 13:15: oferecemos, pois, a Ele quem? Ele, Jesus. Oferecemos, pois, a Ele sacrifício vivo de louvor, porque esse é o fruto agradável dos lábios que confessam o seu nome. Satanás sabe que o louvor e a adoração da igreja tem poder de domar qualquer demônio, assim como qualquer encantador consegue domar serpente. Mas Satanás, nesta hora, ele quer perverter, ele quer misturar, ele quer miscigenar a adoração da igreja. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 7. Olha os versículos doidos que ninguém lê, mas está na palavra e Deus
Xandaravanai. Até coisa sem vida tem que ter diferença. O apóstolo Paulo é claro: se as coisas que existem, mas não têm vida, como flauta e cítara, tem que ter diferença para saber qual som é da flauta e qual é da cítara. Quanto mais o crente, irmão. O crente é diferente do mundo. Ah, não querer essa palavra, não querer problema, a tua palavra não é minha, é dele. Vai reclamar com ele. Nós estamos na geração que só quer a bênção de Deus, mas quando Deus pede uma diferençazinha, abandona Jesus. Mas eu vim pregar para um povo aqui que é como Pedro, um povo que vem tirar a flauta da bainha, apresentar lá para o Pai e dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O Senhor não é um cofre para mim, o Senhor é o meu Deus. Eu te amo, eu te adoro por aquilo que tu és. Se tu fizer, tu é Deus. Se tu não fizer, tu também é. Hoje Deus vai colocar a flauta do Pentecoste na boca de muito crente. Aleluia! Prepara, porque a revelação vai ser agora. A flauta é um instrumento de sopro. Quem toca sopra e o som emite. Hoje Jesus vai assoprar o Espírito em você. O vento dele vai trazer crentes aqui serem renovados, outros batizados. Deus vai descer, a serpente vai tomar. Eu já estou ouvindo o som da flauta aqui. Esse barulho é bom. Esse barulho faz o diabo correr. Quem é da cítara vai virar flauta hoje. Oh, aleluia. Oh, glória. Vamos lá para a terceira revelação desse texto. Primeiro, não acho que tu és o santarrão de Jesus. Tu era serpente antes. O Evangelho encantou você e você está na casa de Deus. Então, como alguém foi encantador para a tua vida, seja você também. Não, viva com as práticas, mas não fique longe de serpentes, porque tu era. Segundo, se a minha adoração não for aceitável, a serpente, ó. E muitas igrejas estão envenenadas com o som da cítara aí dizendo que é falta. Não tem diferença. Mas graças a Deus, Deus trouxe um povo para viver Malaquias 3:18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Em terceiro lugar, sabe qual é a terceira revelação que eu aprendo aqui? É essa. Repare, se você notar, você vai lembrar. Olha como Deus não se contradiz na sua revelação. Lembra que na introdução da mensagem eu falei que encantadores de serpentes, prática esta que existe, creio que somente na Índia, né? Nós vemos até nos dias de hoje eles lá sentadinho, velhinho barbudo, tal, com a flauta, o cestinho, a najinha levantando, tal, aquela coisa. Eles são considerados como artistas. Artistas que ganham a vida com aquilo. O que me chama a atenção é que se eles não souberem exercer a arte de domar serpente, ele é picado. Sabe o que é que eu quero dizer nessa terceira revelação? Olha a terceira revelação que eu quero dizer para você. É esta que Deus está ensinando e falando. A maior das habilidades e dons torna-se inútil quando nós usamos aquilo que é para ser usado na hora errada. Sabe por que eu digo isso? Vou te mostrar. Irmão, lembra que eu falei que o encantador ele toca a flauta, mas ele não toca a flauta para a serpente. Ele toca a flauta para o povo. Porque ele é um artista. E por que ele não toca para a serpente? Sabe por quê? Porque as serpentes, segundo, amados, a área da ciência, acho que é botânica, se não me falha a memória, outra é botânica, biologia, a área que trata dos animais, zoologia, lembrei. Segundo a zoologia, a geologia apenas está confirmando o que a Bíblia diz.
Serpentes são surdas. Aleluia. Olha aí. Serpentes são surdas. Aleluia. Serpentes não têm praticamente nada de audição. A audição dela é praticamente o quê? 1%, 2%. Como ela consegue alcançar a sua presa e dar os seus botes? Pelo cheiro e pelo sensor de movimentação que há na sua língua. Meu Deus! Então, como é que o encantador consegue domar a serpente? Sabe como é que ele consegue? No movimento da flauta. Conforme ele vai movimentando a flauta para a direita, a serpente vai indo para a direita. Conforme ele movimenta para a esquerda, ela vai para a esquerda. Conforme ele passa para cima, ela sobe. Se fizer assim, ela desce. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo: desperte o dom de Deus que há em ti. Deus colocou uma flauta na vida de cada um aqui. Para uns Deus colocou a flauta do louvor, para outros Deus colocou a flauta da pregação pentecostal, para outros Deus colocou a flauta do ensino bíblico, para outros não pregam, mas Deus colocou a flauta de escrever livro, para outros Deus deu a flauta de ser compositor, para outros Deus deu a flauta do som da harmonia, da ajuda quando alguém é ajudado. E o diabo está dizendo: eu vou tirar esse dom, eu vou tirar essa flauta da tua vida, vou envenenar você. Mas hoje eu vim dizer: você não vai usar o teu dom de qualquer jeito e não vai parar de pregar. Deus vai levantar uma geração que vai colocar o diabo debaixo dos pés dela. Se você faz parte dessa geração, eu quero te pedir: levante a tua mão e dê glória ao nome do Senhor. Oh, glória! Eu estou sentindo Deus aqui. Oh, glória! Eu creio que não só tem duas pessoas, mas se tivesse só eu e esse irmão, Jesus já ia descer. Porque a Bíblia diz que onde dois ou três estiver, Ele está presente no meio. Hoje a serpente vai ser esmagada no poder da unção que há na vida dos crentes desta igreja. Sabe usar, irmão. Se você não usar, se você não souber usar o que Deus te deu, se você jogar fora esse dom precioso que Deus te deu, Olha aí. o diabo te envenena e tira a flauta. Deus Jesus. Então, essa é a terceira revelação. Ó a balança. A arma, o dom mais precioso, ele fica inútil se você usar ele na hora errada, ou abrir mão dele, ou não usar ele na hora certa. Em quarto lugar, sabe qual é a revelação aqui que eu aprendo em quarto lugar? É esta: sem unção e sem autoridade, no exercício do cumprimento do dever, Satanás e as pessoas sem Cristo não obedecerão e não respeitarão a igreja como corpo ou a igreja individual, eu e você. Lembra que eu falei que serpentes são surdas? Batendo com a Bíblia, e eu vou te provar. Eu sei o que está escrito, mas eu quero que todos que trouxeram Bíblia, quem puder, abra sua Bíblia. Eu sei o que está escrito, eu poderia citar de cor, mas é bom a gente dar uma lidinha, os irmãos não achar que é revelação de cabeça e não é algo da mente, mas te provar à luz da Bíblia que serpentes são surdas. Abra sua Bíblia no Salmo de número 58, versículo 1 ao 5. Olha o que está escrito lá. Este salmo Davi escreveu, e ele diz assim: acaso vós, ó congregação, falais a justiça, julgais retamente, ó filho dos homens, antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Aí no versículo 3 ele começa a falar como é o ímpio. Olha como ele diz assim: perdem-se os ímpios desde o ventre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras, o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador
Repare que Davi está comparando o crente como um encantador que pode encantar o mundo com esse evangelho. E ele compara os ímpios que já nascem no pecado, sem a graça de Deus, aprendem desde pequeno a falar mentiras, aprendam a andar errados no caminho, desde a sua meninice, para te provar que a zoologia e os pesquisadores do Instituto Butantan que cuida de cobra, eles não descobriram nada, só estão comprovando que a Bíblia já disse. Serpentes são surdas, serpentes praticamente não ouvem nada de toque, de som, mas quando um encantador, ele sabe usar a flauta que ele tem, ele sabe mexer com a flauta, ele sabe controlar a serpente, pode ser a serpente mais venenosa do mundo, tem que obedecer. Oh, aleluia! Aí vem o apóstolo Tiago, no capítulo 4 e no versículo 7, dizendo da seguinte maneira: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo. Quem lembra o que eu falei? Lembra quais é um dos títulos do diabo? Antiga serpente. Agora eu quero te provar à luz da Bíblia, porque o diabo, à luz da Bíblia, ele é classificado, ele é intitulado como antiga serpente. Sabe por quê? Ninguém tem um veneno tão mortal que nem o diabo. Segundo, sabe por que o diabo? Olha a revelação que Deus me desceu na madrugada. Parece doideira, mas é palavra de Deus para você. Em segundo lugar, sabe por que o diabo, ele é a antiga serpente? Lembra o que eu falei? Serpentes são surdas. Se tem alguém que detesta ouvir o evangelho, é o diabo, porque o diabo sabe que o evangelho de Cristo tem poder. Em terceiro lugar, sabe por que o diabo é classificado como antiga serpente? Porque serpentes não têm articulação, não tem ossos, então ela pode se mover e driblar qualquer obstáculo com facilidade. Sabe por que o diabo e os ímpios são como serpente surda, e o diabo é classificado como antiga serpente? Porque o diabo, ele sabe como ninguém driblar a obediência à palavra de Deus. Em quarto lugar, sabe por quê? O diabo, ele é classificado como antiga serpente, porque não tem ninguém que sabe ferir o homem mortalmente, amados, com precisão, que nem o diabo. Tanto é verdade que no versículo 9 de Eclesiastes 10, desse mesmo capítulo que eu li, você vai ver lá Salomão dizendo: quem romper um muro, a cobra o morderá. A Bíblia diz em Isaías 26 que a salvação é como muro e antemuro. Tem gente que Deus trouxe aqui para te dizer: toma cuidado, teu muro está com pequenas achaduras, pode ficar uma brecha, e o diabo está louco para a brecha aumentar, para ele envenenar tua casa, envenenar tua família, colocar um ímpio que é serpente surda para destinar veneno através de palavras para a tua vida. Ou irmão, para te provar que o ímpio é como uma serpente surda, eu estou te falar uma experiência que aconteceu, infelizmente, na vida de um amigo meu. Um amigo meu, desempregado, ele estava preparando-se para ir para o Paraná para trabalhar, recém-casado, e nós sabemos que o homem é o provedor. Hoje em dia as mulheres trabalham também, a mulher tem consciência, é claro, mas sempre a prioridade de sustentar vai ser do homem. E ele foi para o Paraná, ele achou emprego. Nessa época que ele ficou trabalhando no Paraná para ser registrado e mudar com a família, a esposa foi chamada num concurso público. Aí lá, o diabo preparou uma serpente surda, preparou uma mulher que tinha veneno na língua, e essa amiga desse amigo meu, hoje infelizmente não é mais casada com ele. Aí o diabo colocou uma serpente surda para ela e começou a falar: ah, casamento, eu já estou no terceiro casamento, vou terminar, casamento não dá nada não, separa, faz que nem, olha a serpente surda agindo aí na surdinha, separa, isso aí não dá nada não. Ouve a minha
sequência. Aí começou, ó, faz isso, vamos sair junto, faz isso. Sabe o que aconteceu? Satanás envenenou o casamento dessa amiga minha, desse amigo meu. Ela terminou, ela jogou a aliança dela em pleno ano novo no meio da rua e disse: eu termino com você. Sabe por quê? Porque, irmão, o diabo colocou uma serpente surda que sabe usar o poder da sua língua para envenenar. O diabo não brinca de ser diabo, não. Deus está dizendo aqui: o que faz uma serpente ficar totalmente imune, totalmente parada, totalmente, amados e queridos irmãos, sem reação, debaixo do domínio do seu controlador, é quando o seu encantador sabe encantar ela no exercício do movimento da flauta. Sabe o que é que eu quero dizer? Deus vai levantar no exército do Senhor uma geração que tem flauta, que sabe usar a flauta que Deus te deu e que vai usar com unção. Porque a pior coisa que existe é louvor sem unção, é pregação sem unção, é diácono sem unção, é porteiro sem unção, é pastor sem unção, é ensino sem unção, é regência sem unção. Oh, coisa ruim, é algo fora da unção. Mas quando algo é feito para a glória de Deus, na unção de Deus, pode se levantar demônio, pode se levantar diabo, pode se levantar pessoas não crentes, pode se levantar a política. A flauta do evangelho tem poder de fazer serpente e escorpião ficar debaixo dos nossos pés. Jesus Cristo disse: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não fará dano algum. Aperte a mão da pessoa que está ao lado e diga para ela: Deus vai te dar graça para você usar o que tem e dominar qualquer situação que o diabo se levantar contra a tua vida. Vai cair uma unção forte na hora da oração quando eu terminar de pregar. Deus vai te dar graça. A serpente da maconha, da cocaína vai fugir. Deus vai levantar uma geração de pisadores de serpentes e escorpiões. Porque a autoridade de Cristo vai revestir essa igreja, do alto da cabeça até a planta dos pés. Mas eu tenho que te dizer uma outra coisa aqui, para começar a me preparar, para terminar essa mensagem de Deus para a tua vida. Meus irmãos, todo encantador de serpente, ele consegue encantar qualquer serpente, desde da cidade grande, as grandes metrópoles, até no deserto. Irmão, Deus está dizendo: use a flauta da palavra para vencer o diabo nesse deserto. Quer aprender a vencer o diabo? Aprenda com o sumo encantador de serpente, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Porque o encantador dos encantadores se encontrou com a antiga serpente quando foi tentado. Meu Deus. Só que o diabo achou que ele estava despreparado. Mal sabia o diabo que Jesus estava com a flauta da palavra. Por que você diz isso, pregador? Sabe por quê? Quem lê a Bíblia sabe que toda serpente, ela tem facilidade de viver nos ambientes mais difíceis, desde selvas até deserto. Aleluia. Glória a Deus. E o que é que diz a Bíblia lá em Deuteronômio, num dos textos? Que Deus guiou o seu povo como a menina dos olhos, foi com o seu povo. Deus carregou o seu povo assim como a águia mãe carrega os seus filhos e ensina ele a voar. Deus livrou o seu povo no deserto que estava cheio de serpentes. Tem crente aqui que está no deserto. E nesse deserto você encontrou o diabo cara a cara. E o diabo está dizendo: antes desse ano acabar eu vou envenenar você. Antes do ano acabar eu vou envenenar o teu casamento e vou colocar divórcio lá.
Antes desse ano acabar, vai parar de pregar, vai parar de cantar, vai entregar o cargo, vai sair da igreja, vai voltar para o pecado, porque vai olhar para o mundo e vai ver que os ímpios fora da vontade de Deus, muitos estão sendo abençoados e você está na prova, não vai aguentar, vai desviar no deserto, vou envenenar você. Mas hoje aprenda com Jesus de Nazaré. Quer vencer o diabo? Usa a flauta da palavra. O diabo queria envenenar Jesus. Se tu és o filho de Deus, ele falava: Satanás, eu estou vacinado com a flauta da palavra. Para você, eu só levanta a voz e digo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Eu vou pedir até você dar glória a Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Pega a Bíblia que está na sua mão. Pega a tua Bíblia. Mostra ela para o irmão do lado e diz para ele: é com a flauta da palavra que a gente toma qualquer diabo, qualquer demônio, qualquer luta. Só quem crê na glória, só quem crê usa a flauta do louvor aí, usa a flauta da adoração aí. O demônio da pombagira não vai dominar teu filho. O demônio da prostituição não vai dominar tua filha. Hoje Deus vai colocar legião debaixo da autoridade dos pés da mão da vida dessa igreja. Eu já estou usando a flauta falando em línguas aqui, ó. Ei, irmão! Você que até agora não sentiu nada aí? Serpente não respeita encantador sem flauta não, hein? Glória a Deus. A nossa geração é a geração da bênção, mas bênção não expulsa o demônio não. Meu Deus! Essa geração de crentes aí dos dias atuais, aí dos últimos 7 anos, 10 anos, que não respeitam os mais velhos da igreja que ora, na hora do aperto vai chamar os encantadores com flauta. Olha aí, meu Deus. Porque ele não tem unção e não tem autoridade, aí a serpente não respeita ele. Aí na hora ele para de zombar e vem chamar quem? Os encantadores. Porque vai ver, todo encantador, ele fica lá sentadinho, com aquela barba feia, sem aparência, mas quando toca, você pode não ter aparência, mas tem Deus em você. Você vai vencer esse demônio. O demônio vai sair, irmãos, de vida financeira de crente hoje. O demônio vai sair de vida de filhos que estão oprimidos hoje. Eu vou terminar esta palavra. Tinha muita coisa, mas eu vou resumir por causa do tempo. Até porque hoje é o primeiro dia depois do 5º dia útil. Você vai sair com a mulher vai sair com você. Eu estou com dinheiro, então não quero atrapalhar. Mas vamos lá, recebe. É forte. Olha aí o recado. É forte. Mas vou terminar por causa do horário aqui. Tinha muita coisa para falar. Mas eu quero dizer algo. Eu quero dizer algo para você para terminar. Sabe o que é que Salomão ensina aqui? Eu pulei muitas revelações, estou indo logo para a última. Para nessa última já fazer uma oração e fazer um clamor e um convite para algumas classes de pessoas aqui. Salomão está dizendo que todo encantador que é envenenado, não existe remédio humano que possa deter o veneno. Mas todo encantador que é prudente e que antes de domar qualquer serpente, se precave, se vacinando com antídoto, irmão. Oh, aleluia. Não tem serpente que o derrube. Sabe o que é que Deus está ensinando aqui? Se o antídoto e o remédio do sangue de Jesus não estiver em você, certamente o pecado, com suas consequências, te machucará eternamente. Quer que eu te prove a luz da Bíblia? Sabe como é que Deus compara o juízo dele sobre os ímpios e sobre aqueles que estão na prática do pecado e sobre aqueles que vão ficar no dia do arrebatamento?
Jesus compara o seu próprio juízo, não o juízo do diabo. Ele compara o seu próprio juízo com o juízo de uma serpente que pica um encantador que não está encantado. Quer que eu te prove? Não vou ler não, mas eu vou só citar o versículo, depois você lê. Jeremias 8,17 diz que o juízo de Deus é como uma serpente que pica um encantador que não está encantado. E quanta gente aí não tomou o antídoto do sangue, brincou com o pecado. E quem sabe tem gente aqui, irmão, que está quase brincando com o pecado. Talvez era a palavra que você não queria ouvir, mas a palavra não fala o que a gente quer, a palavra fala o que precisamos para a gente crescer. Como eu falei na última pregação, a palavra ela é a vacina de Deus que garante o nosso rumo para o céu. Eu já viajei para vários países. Estava com febre amarela? Não, mas tive que tomar e pegar a carteirinha da Anvisa, senão não viajava. Assim é a palavra. Tem hora que a gente não precisa, mas mesmo assim Deus vacina para garantir nosso rumo para o céu. Quanta gente aí brincou com o pecado, brincou com os dons, tinha até ferramentas, a flauta da contribuição, a flauta do louvor que agrada a Deus, mas aí brincou, quis se misturar com o mundo. O diabo colocou uma cítara na mão dele, ele achando que era flauta, tocou, foi envenenado. Hoje está aí, desviado, drogado, sem força para voltar. Até canta os hinos e chora, mas não tem força para dar um passo de fé, nem para levantar a mão e voltar, porque está envenenado. Mas hoje eu vim dizer uma palavra de Deus para nós. O antídoto do sangue de Jesus pode repreender qualquer veneno que Satanás jogou, porque a Bíblia diz da seguinte maneira: se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus faz o quê? Mais alto, eu não estou ouvindo bem. Faz o quê? Agora, para acabar com Satanás, eu não sou serpente, eu não sou surdo, eu não estou ouvindo direito. Eu sou ovelha, mas não estou ouvindo direito. O que é que o sangue de Jesus faz? Deus está perdoando o pecado essa noite. Deus está libertando familiares de crentes. O antídoto vai passar lá. O antídoto vai passar aqui. Prepare-se para tocar a flauta da vitória no culto de ação de graça. Prepare-se para tocar a flauta no Pentecoste, porque Jesus vai renovar e vai batizar aqui hoje. Irmão, quando nós estamos vacinados pelo antídoto do sangue, Glória a Deus. quando nós sabemos usar a flauta que Deus nos deu, quando nós usamos na hora certa, sem desprezar o que Deus nos deu, nós vencemos qualquer tipo de serpente que aparece. Tanto é verdade que a Bíblia diz lá no Salmo 91 que o crente que é fiel no Senhor, o que é que ele faz? Lembra de um dos versículos? Pisarás o leão e a serpente, calcará os pés do filho do leão e da áspide. Deus, Ele vai nos dar autoridade nesses últimos passos, porque quando fala pisarás, pés na Bíblia é sinônimo de autoridade. Já se tem um versículo: vos dei poder para pisar. Pé na Bíblia é símbolo de autoridade. Deus diz para em Deuteronômio para a tribo de Azé: banha em azeite o teu pé, porque Satanás só respeita crente que anda na unção de Deus. Pisar na Bíblia é sinônimo de autoridade, tomada, de promessas. Deus não falou para Josué onde pôr a palma da mão, Ele falou onde pôr a planta do pé. Simboliza de quê? Autoridade para trilhar e pisar no terreno das promessas. Então quando a Bíblia diz pisarás o filho da serpente e a áspide, Deus está dizendo: não importa o demônio que alguns estão enfrentando cara a cara esta noite. Se você sair daqui vacinado com o antídoto do sangue,
e sair daqui munido no exercício da flauta do evangelho, do louvor, da adoração, não vai ter diabo que vai resistir à tua vida diante de Deus, e não vai ter dificuldade que vai impedir você de pisar onde Deus quer te levar.